Quântico ASA. Eu me chamo Gabriela, sou terapeuta holística, com formação internacional, em barra de axis, reiki, toque quântico, cura integrativa e outras ferramentas complementares. Hoje eu estou recebendo o terapeuta Pedro Gabriel. Ele é especialista em superação de traumas e ansiedade. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Bem, Gabriela, tudo bem? Para as pessoas que estão aí nos assistindo agora ao vivo, gratidão por esse convite de estar aqui com você. É uma honra poder falar para você e para os nossos telespectadores, né, ouvintes, quem tiver mais participando aqui. Muito legal. Você pode se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, carreira holística, como que surgiu? Bem, é até interessante você falar isso sobre a questão da carreira holística, né? Porque o significado do holístico significa do todo, né? Do holos, né? Esse olhar integral. Mas muitas pessoas olham para essa questão holística como se fosse uma coisa mística, né? Tem uma conotação meio de, sei lá, de misticismo, ligado às vezes a esse arquétipo da espiritualidade, sabe? Que as pessoas olham. E a minha jornada foi justamente o contrário. Eu não vim de um lugar de crenças, eu vim de um lugar de total descrença, sabe? É aquela questão, eu preciso de provas para poder entender, saber que isso é real. Então, eu tive que fazer, foi uma busca, vamos dizer assim, científica mesmo. Eu fui estudar com cientistas, com pesquisadores, e eu fui vendo que, bem, aquilo que eu achava que era uma grande viagem, na verdade, faz muito sentido. E todos nós, de alguma forma, já temos esse conhecimento, né? Hoje, cada vez mais, é até curioso que a gente vê uma mudança na nossa cultura, que a minha avó era benzedeira. E teve um tempo que depois disseram que, poxa, benzedeira era coisa de ignorante, que as pessoas não deveriam... Ainda tem dogmas, né? As pessoas têm um preconceito, né, sobre isso. Isso, que as pessoas deveriam procurar o médico, né, porque tinham os curandeiros, aquela conversa toda. E hoje em dia as universidades dão curso de benzedeira e com certificado. Então, isso agora você tem diploma de benzedeira. Então, exatamente. Né, tem uma mudança. E eu vou falar, a minha pesquisa começou principalmente pela uma inquietação de querer saber se era verdade essas coisas que eu acreditava na minha cabeça, sabe? Será que é real? Eu lembro que o primeiro contato, assim, que para mim foi meio que uma confirmação, foi um filme que acho que é bem conhecido, que é aquele Quem Somos Nós, que fala muito sobre essa questão da física quântica e do entrelaçamento energético. Isso, uma conexão ali com a espiritualidade também. E ali, para mim, foi um ponto de entrada. Eu falei, opa, peraí, tem cientista olhando isso? Isso é verdade, então? Aí eu fui pesquisar. E eu vi que nem tudo, eu falo, nem tudo são aquelas flores todas, né? Nem tudo é tão mágico assim. Mas é fato, tem magia. Tem uma Com magia. certeza. Eu diria que nós terapeutas, né, a gente já se conecta, assim, tem esse despertar, esse olhar, né, mais sensível, mais perceptível, né, à nossa volta, assim. A gente, claro, é um despertar que já integra, né, nossa essência, já se conecta com tudo que a gente está convivendo e percepções de mundo. E para entrar no tema, Pedro, o tema que nós vamos tratar hoje, né, sobre a ansiedade, o pânico que todos nós hoje em dia estamos vivendo agora, né, nesse momento crítico do Covid, o tema debatido é falta de ar, né, ansiedade ou Covid. Né, as pessoas têm uma confusão, né, elas não têm uma clareza sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco mais. Né? Então, é legal trazer esse assunto, porque não só porque está em voga, né, as pessoas olhando a questão do Covid, mas também é importante trazer esse olhar sobre a ansiedade. Tá? A Organização Mundial de Saúde ela já tinha avisado
Cara, se não me engano, em 2015 ela tinha lançado um aviso já, em que em 2020, ansiedade e depressão seriam as maiores causas de afastamento do trabalho por conta das pessoas estariam tendo tantos diagnósticos de ansiedade e depressão que isso talvez pudesse levar a uma crise mundial. Olha, nem esperavam uma pandemia, mas a gente talvez tivesse uma crise mundial por conta das pessoas não conseguirem trabalhar por conta de ansiedade e a depressão, se os governos, se as pessoas, se não houvesse uma mudança na forma da gente trabalhar, da gente entrar em contato com as nossas emoções, né? Da gente se relacionar também. Então, acabou coincidindo que aconteceu, sim, uma crise mundial, mas teve essa questão da pandemia que acabou aumentando ainda mais o número de ansiedade, sabe? Então, se normalmente a gente já teria um número elevado de pessoas com ansiedade, com essa questão do isolamento social e mais ainda essa incerteza de saber como é que vai ser, será que eu estou doente, será que eu não estou? E a gente teve uma mudança muito, vamos dizer, ela não é sutil, é uma mudança muito grave no que as pessoas não percebem, é que a gente começou a viver de uma forma em que eu agora me considero um perigo para os outros. E também considero os outros um perigo para mim. Eu tenho medo de chegar perto da minha avó, eu acho que o meu filho, as crianças podem me deixar doente. A gente começou a achar que um e o outro são perigos uns para os outros. E olha que loucura isso, né? Todo mundo fala da questão de nós termos mais amor, nos aproximarmos, e agora chega um momento em que, opa, parece que amor virou o contrário, o amor é ficar longe. Chega Exatamente. a ser, sabe? E essa consciência que nós precisamos trazer, né, referente à questão da afetividade, que isso é uma questão muito importante, né, o aumento mesmo de depressão está mesmo relacionado à presença, né, à conexão das pessoas, dos amigos, né, o convívio familiar, né, e isso é a base, é a solidez. E indo um pouquinho mais à frente, você poderia, no caso, fazer um discurso, no caso, referente o que é ansiedade, transtorno de ansiedade? Olha, essa é uma pergunta que muitos clientes trazem também e que eu acho muito pertinente, tá? Eu vou até falando já um pouquinho para os telespectadores, e para você também e para quem está assistindo em casa. Olha, muitas das vezes a gente vive acreditando que a ansiedade é o problema. E tem vários tratamentos para a ansiedade, medicamentos para a ansiedade, muitos especialistas mesmo, e eu falo até mesmo alguns psicólogos falam da gente tratar a ansiedade. Só que o fato é a ansiedade é um processo, a ansiedade é um sintoma, é um processo natural, tá? A ansiedade é um sintoma. E muitas das vezes a gente vive dentro dessa, vamos dizer assim, dessa medicina tradicional, que ela é, vamos dizer, ela é cartesiana, que a gente olha para a gente como se nós fôssemos uma máquina, deu um defeito, a gente conserta aqui, e não tem esse olhar por inteiro, vamos dizer, esse olhar holístico, a gente ignora as emoções. A ansiedade, vamos dizer, os sintomas ligados à ansiedade, eu vou falar assim, no corpo físico, ele está dizendo, olha, tem uma emoção que aconteceu em algum momento da sua vida e você não pôde expressar isso. Você não pôde vivenciar isso de maneira plena. E quando eu falo de vivenciar de maneira plena, eu vou contar da minha vida, tá? Quando eu falo de mim, é melhor porque isso é total verdade. E lembrando que nós somos educados também, né? A não demonstrar nenhuma emoção. Isso é algo cultural, né? Algo que a gente, a todo momento, está se reprimindo. Sim, e o que eu queria contar é que quando a minha mãe faleceu, quando a minha mãe morreu, e eu entrei naquela questão de ser forte. Eu precisava dar conta, eu não posso desmoronar. Eu vi o meu pai, meus irmãos, meus tios, todo mundo desmoronando, e eu pensava, bem, eu tenho que segurar, sabe? Eu tenho que ser forte nessa hora. Então, toda tristeza, toda a questão daquele momento, eu tive que segurar, porque, vamos dizer assim, naquele momento parecia ser o necessário. Enquanto a gente está naquele momento, eu comparo até com o pessoal fala quando tem um acidente de carro. Na hora que tem um acidente,
você não sente, sabe? Você sai, tá aquela adrenalina, aí depois que passou a ficar tranquilo, aí começa a doer. Aí você sente que doeu o braço, doeu a perna, aí que tá sangrando. Depois que passa o momento de conflito, é que a gente começa a sentir o efeito do conflito. Então, não é muito fácil para as pessoas entenderem que, geralmente, é assim, ó, poxa, olha, eu estava almoçando, é comum essa narrativa, eu estava almoçando ou numa reunião de negócios e, de repente, do nada, veio uma crise de ansiedade. Então, é como se viesse do nada. Porque ela não consegue ligar que, opa, naquela época que eu estava vivendo, eu estava me separando do meu parceiro, ou meu filho estava doente, ou alguma coisa aconteceu lá atrás na minha história, ou o jeito que o chefe estava me falando, às vezes me ligou, me lembrou alguma coisa do jeito que meu pai falava comigo, que meu pai era violento. Tem sempre um registro dentro da nossa história em que isso mantém as crises de ansiedade. E os sintomas das crises de ansiedade, que muitas pessoas pensam que a ansiedade tem aquela denominação clichê, que falam que é excesso de futuro, que a pessoa está preocupada. Eu não concordo com isso. Não é bem uma questão de excesso de futuro, não. Na verdade, eu não concordo nem que existe um desequilíbrio emocional das pessoas. Sempre faz sentido sentir o que você está sentindo. Nunca é do... Seria mais uma disfunção mental, né? Você acaba perdendo o controle da situação total, né? Você não tem... Mas o controle não é a regra. Sabe? O controle não é a regra. Nós temos essa cultura, como você falou, essa cultura de reprimir as emoções, então a gente tem toda essa cultura de controlar, de estar no controle, de estar no poder. E sempre aqui, ó, eu tenho que estar ciente, a minha mente está controlando. Mas se você for perguntar para qualquer pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, você virar para ele e falar assim, ó, fica calma, se controla. É jogar gasolina em cima do fogo, cara. Vai ficar mais nervosa ainda. Ela fica com mais raiva. Aí que ela perde o controle mesmo. Que ela fala, puxa, eu tô tentando, mas eu não consigo, sabe? Cria até uma fobia, né? A ansiedade excessiva, ela cria uma fobia, né? E a gente vê que isso é comum, né? Pessoas jovens, né, que prestam concurso público, estão batalhando por um emprego, numa entrevista de trabalho, tem essa dificuldade, né? Esse mecanismo, né? De não tem esse conhecimento, essa percepção. E é algo comum, né? A gente vê por aí que é bem rotineiro mesmo uma situação dessa. Sim, é como eu falei, cara, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos mesmo à ansiedade. E eu me tornar um especialista em ansiedade não me deixa imune a não ter ansiedade, sabe? Eu até digo que o único caminho para você, assim, para você não ser controlado pelas suas emoções é um processo de autoconhecimento. Muitas pessoas acham que, poxa, eu vou fazer terapia, então acham que às vezes é como levar um carro no mecânico, sabe? Eu vou levar o carro lá, ele vai consertar, depois eu vou sair rodando, eu não preciso olhar, não preciso nem saber como é que conserta. Só que nessa dinâmica você precisa de combustível, né? Você precisa se alimentar. O processo terapêutico, né, te prepara para isso. E você precisa aprender vamos dizer, você precisa aprender a ler o seu próprio manual, sabe? Cada pessoa tem um manual. Não adianta. O manual do Pedro não serve para o Pedro Gabriel, não serve para a Gabriela, sabe? Nem para a Gabriela Rodrigues, que estava aqui agora, que eu vou deixar o comentário. Então, não serve para mim ou para ela ou para. Tipo, tem um manual específico da Gabriela, tem um manual específico do Pedro. Então, não tem uma fórmula. E é uma coisa que eu passo no meu trabalho que justamente acho que é o diferente do que a gente vê no mercado, que todo mundo está oferecendo fórmulas mágicas. Sim. Você vai fazer exercício, em 5 minutos você vai sair da crise, você vai fazer isso, sei lá, em 30 dias, e, sabe, tem aquelas fórmulas mágicas que vai ser assim, ó, tem um padrão. Mas é justamente por conseguir olhar para cada mundo que isso vai fazer diferença, sabe? Exatamente. E conseguir entrar no mundo da Gabriela e perceber, cara, a ansiedade da Gabriela é diferente da ansiedade do Pedro. Porque tem a sua história de vida.
E a sua história de vida Exatamente. não começou depois que saiu da barriga da mamãe. A tua vida intrauterina, como é que foi a sua gestação? O que a sua mamãe estava sentindo? Aquele é o começo da vida, é o início da vida. E ele marca mais do que as pessoas imaginam. A gente fala sobre os fractais, né, aquela questão da repetição de padrões, sabe, como uma concha. Aquela primeira curva vai gerando uma curva maior e maior. As pessoas acham, às Cria-se vezes, até uma compulsão, né? sim, as pessoas acham que tem 100 problemas diferentes. Mas, na verdade, ela tem um ou dois. Ele só vai mudando de roupa, sabe? A minha dificuldade de me relacionar no trabalho é a mesma que aparece na minha relação com a comida, que é a mesma que aparece na minha relação com o meu corpo, que é a mesma que aparece, opa. Então, ao invés de eu ficar tentando resolver minha questão com o trabalho, com a comida, com a coisa, deixa eu olhar para mim, minha relação comigo. Porque é aqui que tudo muda. Aquela história, quando você cuida de você, você cuida do mundo, você muda, tudo muda. E isso é na relação também, né, que a gente estabelece com as pessoas. Se a gente não tem o autocuidado com a gente, o amor, a gente não tem como passar isso à frente, né? É uma questão muito consciente mesmo, né, da situação. Você tem que estar sempre se percebendo, se sentindo, estando presente com você, com a sua essência, para perceber aquilo que está ao seu redor, aquilo que quer te mostrar. Nossa, isso é tão verdadeiro. E ainda conectando com o que as pessoas, com o que você me perguntou sobre a questão dos sintomas, né, desse transtorno de ansiedade, é que muitas pessoas acham que o ansioso é aquele cara que está arrancando os fios do cabelo, que ele está preocupado, roendo as unhas, sabe? Mas, cara, o sentimento de você não se sentir bem-vindo, achar que você é um incômodo, sabe? Ai, se eu for falar, as pessoas não vão gostar, aquela necessidade de estar agradando o tempo inteiro, sabe? Ciúme excessivo, porque está pensando no que o outro vai fazer, como é que vai ser, o que eu tenho, sabe? Não se sentir bem com o seu corpo, não conseguir. Tudo isso são o que as pessoas chamam de são sintomas da ansiedade, sabe? Mas como eu falei, como a gente vive a gente tem uma cultura que construiu essa visão mecanicista, em que tem um médico para tudo. Tipo, você não tem um médico de braço, você tem um médico de ombro, um de cotovelo, um de punho, um de dedos, tem um especialista para cada coisinha. Então parece que a gente precisa de muitos especialistas para poder cuidar da gente, né? Então, meu transtorno de alimentação eu trato com o cara da alimentação, o outro não. A gente precisava ter alguém que juntasse para a gente conseguir entender, olha, seu transtorno de alimentação tem a ver, às vezes, com trauma que você passou lá na infância. Eu vou dar só um exemplo. Eu atendi uma cliente que ela me buscou porque ela tinha crise de ansiedade, ela dizia que ela não conseguia dormir. E a gente fez umas 2 sessões, aí ela me relatou que ela estava com muita raiva de mim porque ela tinha uma compulsão alimentar. Até então ela não tinha me contado sobre isso. E ela falava que quando ela ficava frustrada no trabalho, ela chegava à noite e ela comia uma pizza inteira. Ela pedia 2 pizzas, uma para a família e outra para ela. E ela ficou com raiva de mim, porque ela pediu uma pizza inteira, que ela estava se sentindo frustrada, mas ela só conseguiu comer 2 pedaços, não conseguiu comer mais. Então, a compulsão dela passou. Sim. Resolveu. A necessidade já deu. Sabe? Mas ainda tinha a questão do, opa, eu estou frustrada. Então, o mecanismo dela é, estou frustrada com o trabalho, vou comer muita pizza. E ela viu que, olha, comer a pizza não resolve mais. Eu preciso buscar. Exatamente. E, Pedro, é uma questão muito de mecanismo de defesa também do corpo, né? A gente precisa compensar esses fatores em algo, né? A gente precisa, na verdade, alinhar algumas situações externas como uma necessidade mesmo, né? De sobrevivência. Então, isso é uma coisa muito comum, né? E que acontece até de forma muito inconsciente. A gente não consegue perceber isso. Quando chega no estágio já patológico, é porque já comprometeu todo o corpo, né? Principalmente a mente, já o seu campo emocional já está comprometido, e aí é uma somatização mesmo, né, de problemas.
Um dos motivos de eu atuar como especialista, de eu me colocar no mercado como especialista em ansiedade e superação de traumas, é porque eu vejo uma ligação direta entre os traumas que nós vivemos e a ansiedade. E tem muitas experiências que nós vivemos que nós ignoramos, que nós tratamos como, não, isso não é um trauma. Como eu falei, é o fato da morte da minha mãe. Que na época eu pensei, não, eu fui forte. Isso não foi um problema para mim. Mas quando eu fui entrando em contato com as minhas emoções, eu fui vendo o quanto de mágoa ficou por como é que foi feita a questão dos bens dela, né? Os objetos dela, como é que foi feito, como é que eu fiquei triste, como eu me sentia triste de não ter expressado todo o amor que eu sentia pela minha mãe enquanto eu tive a oportunidade, sabe? E de como é que as coisas me pegaram de surpresa. Então, tipo, teve várias emoções que estavam ali e Aí eu estava, na época, eu lembro que eu estava emagrecendo pra caramba, eu estava bem magrinho, sabe? Estava emagrecendo, mas meus relacionamentos estavam uma bagunça, aí eu estressado no trabalho, e eu fui vendo que aí eu começo a achar que o problema é o trabalho, que o problema é, sei lá, eu tô com alguma doença, que eu já fiz exames, e isso é muito comum, né, no ansioso. Ele E começa. nisso vai criando-se as alucinações, né? Você entra numa roda de alucinação que não tem fim, né? Se você não tiver ali ciente do que está acontecendo. Sabe, começa a achar que tem uma doença secreta acontecendo dentro de você, sabe? E que os médicos não vão saber e quando descobrirem já vai ser tarde demais, sabe? A gente entra em umas coisas bem loucas assim. Isso é um fator, ressaltando que isso também é um fator, né, que adoece as pessoas. Quando ela começa a criar uma realidade no qual não existe, ela, na verdade, está assimilando, né, isso como verdade para ela, porque até o cérebro não entende o que é realidade e o que não é. Então, passa a ser algo mesmo criado e tem toda a consequência por cima disso, né? Sim, sim, tem toda essa questão da gente, que a gente fala da somatização, né? Que muitas pessoas acham que a somatização é uma questão, é tão louca, porque as pessoas, elas ainda falam assim, ah, isso é emocional, como se fosse menos grave do que algo físico. Sabe, ah, isso é emocional. Exatamente. Cara, o emocional é 90% do que você considera doença que é manifestada no corpo, 90% emocional. As outras 10% físico é envenenamento ou radiação. Sabe? É envenenamento com agrotóxico ou com coisa ou radiação. Sabe? Indústria farmacêutica também, né, entra nessa questão. A pessoa Sim. fica ali condicionada, né, a um tipo de tratamento e ela não consegue ter a percepção de realidade do sentimento que está, né, sendo provocado. Então isso também acaba impedindo, né, interrompendo essa ligação, essa conexão que ela tem com ela. Sim. Então é um fator prejudicial mesmo. E agora, trazendo para a temática da conversa, né, sobre a questão da falta de ar, isso é Covid ou é ansiedade? Bem, quando a gente vai olhar para a sintomatologia, né, para a parte dos sintomas, e eu convido as pessoas até mesmo a questionarem uma coisa, e eu falo, questionar não faz mal, tá, pessoas? Procurem a ciência. Eu falo, questionar não faz mal, a ciência é feita de questionamentos, tá? Então, a gente fala muito, as pessoas falam assim, ó, o vírus causa tais sintomas, sabe? Mas por que, por exemplo, existem os assintomáticos? Então, como é que pode, por exemplo, eu estar com Covid e não estar doente? Bem, se o vírus é o que causa, por que isso não causou nada em mim? Bem, então é importante a gente perceber. Não é só o vírus. Tem alguma coisa que dispara. Então, eu tenho a parte emocional e essa presença do vírus, sabe? Então, e por que eu estou fazendo isso? Porque eu estudo com médicos, trabalho com médicos, né? Como se a gente tivesse uma junta médica em que a gente discute casos e conversa de outras situações, e, e algo que já existe até um CID para isso, né? Que as pessoas chamam é o falso infarto. Eu não lembro o número do CID, mas é o falso infarto. Que as pessoas iam para o hospital achando que estavam infartando, mas era uma crise de ansiedade. E esses mesmos profissionais
começaram a observar que a quantidade de pessoas que vão ao hospital, que vão procurar, achando que estão tendo uma questão de Covid, e é uma crise de ansiedade, sabe? Exatamente. E outros casos também. Eu já vi gente que estava bem, e foi lá acompanhando os parentes, sabe? Então, digamos, tava o cara, um pai que foi acompanhar o filho que estava com sintoma de Covid. Aí foi fazer o exame do filho, ele não tinha sintoma nenhum, tá? Esse pai não tinha sintoma nenhum. Foi fazer o exame do filho, aí deu positivo para o Covid. Aí, bem, como é família, vamos fazer o seu exame também, pai. Quando fez o exame do pai, bem, quando o pai recebeu o exame de Covid, começou a ter todos os sintomas. Então foi como assim, agora está decretado que agora você está doente. Sabe? Como a nossa... se torna até ansiedade, né? Um controle, um contágio mesmo, né? Porque a partir do momento que você se relaciona com outras pessoas, as pessoas já estão, né, naquela preocupação excessiva, né, de contaminação, e aí você acaba tendo os mesmos sintomas, né? Acaba te levando a ter as mesmas reações fisiológicas, né? Isso dispara, né? Então, quanto mais gente que tem esse pensamento, né, referente ao Covid, né, essa preocupação excessiva, acelera também, né, os casos de ansiedade. E isso chega a fobias, a casos extremos mesmo. Eu penso assim que aquele sabão que lava 99,9% das bactérias deve estar esgotado no mercado, porque estão surtando, sabe? Tipo assim, é como se olhasse para a natureza, não, agora a natureza está lutando contra nós, ela quer acabar com a raça humana, sabe? Como se a natureza quisesse eliminar a gente da Terra, sabe? E tem várias dessas teorias que começam a aparecer, que é um castigo da natureza, que ainda é muito ligada a uma questão bem religiosa, aquela questão, Deus tá castigando a humanidade, sabe? Aí troca Deus por natureza, sabe? E tem a questão também da conscientização que isso está sendo mobilizado, né, com o Covid, porque a partir do momento que as pessoas estão isoladas, né, elas não se relacionam, mas tem a questão da falta, né, também com outras pessoas, né, que isso também se torna um fator importante, ela começa a ter uma necessidade extrema, né, de ter contato com outras pessoas. Então, isso também contribui, né, nessa coisa de valorização e também o respeito com a natureza, né, as pessoas talvez sair, não ter o contato lá fora, tá em casa, mas sabendo que se tivesse talvez numa outra situação, né, poderia passar por casos agravantes, né, nessa situação do Covid, da forma como elas pensam. A forma da gente se relacionar, e eu vou pegar um exemplo que é muito, acho que é um dos mais claros que falam que a gente tem nas maternidades no Brasil. Ainda é pouquíssimo utilizado, todos os países do mundo já utilizam, mas aqui é pouquíssimo o que o pessoal chama do bebê canguru, que acontece no caso dos nascimentos de crianças, quando ela nasce antes do tempo dela. Né? Prematuras. Isso, quando ela nasce prematura. Aqui no Brasil ainda tem aquela cultura de colocar a criança na incubadora. Em países lá fora, a criança ela é basicamente amarrada no corpo da mãe, ou do pai, ou até mesmo da equipe médica enquanto está ali. Justamente porque eles viram, cara, e os números são muito gritantes, mais de 80%, a recuperação da criança é 80% mais rápida do que numa incubadora. Isso é. É um tratamento agressivo, né? Não, mas a questão toda é, estar próximo a outro ser humano, estar próximo a outro ser humano te cura muito mais rápido do que se te isolar. Aí a gente vê o caso que, poxa, olha, foi diagnosticado com Covid, isola. Ah, mas leva um tempo para se recuperar e são grandes heróis que se recuperam. Será que, apesar do risco de contaminar, mas será que se nós estivéssemos próximos, tudo bem, eu posso ficar doente, mas eu me recupero mais fácil e mais rápido?
se eu estiver próximo das pessoas que me amam, do que eu estar num lugar que eu não conheço, sabe? Eu conheci uma história de uma paciente também que me procurou, que ela me procurou porque ela estava se sentindo muito triste, porque a avó dela tinha sido internada com uma questão renal, mas no hospital em que ela estava internada, teve um caso de Covid, então isolaram toda aquela área. Então ela não pôde, então proibiram as visitas, né? Então, tipo, só poderia um parente por vez. E a família dela a proibiu de visitar a avó, porque a família estava com medo de que ela ficasse doente. Olha que doido, né? Seguinte, ó, você não vai visitar sua avó, não. Deixa sua avó sozinha lá. Você tem que sobreviver, sabe? Então, vou colocar, tipo, de um lado, tem a preocupação genuína dessa família. Exatamente. Que vai olhar, cara, sério mesmo que nós vamos nos abandonar à morte? Sabe? Olha, deixa morrer sozinho, porque se você chegar perto, você vai morrer junto. Então, tem muitas questões ligadas à nossa cultura que é totalmente apegada. Nós somos uma cultura de abraçar, de querer. Não tem muitas culturas em que Como fala, os brasileiros são calorosos, né? Tem um contato muito de perto, né? Muito não tem muitas próximo. culturas em que a pessoa vive até 30 anos de idade dentro da casa dos pais, sabe? Sabe? Não tem outra cultura que eu conheça que isso acontece, sabe? Em que a gente cresce porque nós vivemos juntos, sabe? Unidos mesmo. E agora fazer isso, para nossa, até eu vejo que a dificuldade que as pessoas têm de manter o isolamento, a gente, cara, a nossa cultura não é assim. A forma da gente lidar com isso não é simples, não é simples, sabe? Quando olha para uma política pública, a forma da gente fazer, tentar imitar uma cultura em que isso é normal, não ia funcionar. A gente deveria desenvolver a própria forma de lidar com isso tudo, que eu acho que é o que tem que ser feito. Mas no primeiro momento, todo mundo fica com medo e começa a se comparar com como é que foi feito na Holanda, como é que foi feito no Japão. Cara, você não é japonês, você não é chinês. A forma de lidar com isso, A cultura é diferente, né? É diferente. Então, essa parte holística de olhar para a cultura, olhar para o indivíduo, olhar de como é que nós pensamos, como é a nossa cultura de trabalho, isso deveria ter sido observado, sabe? Aquele sintoma da falta de ar que acontece, né, quem está tendo a crise de ansiedade, e que quando a gente fala de falta de ar, as pessoas falam, é como se não conseguisse puxar o ar, mas é mentira. Ela não consegue soltar o ar, é como se inchasse, inflasse. Eu não consigo soltar. E é literalmente isso que ela está falando. Eu não consigo me desapegar ou deixar esse sentimento ir. O seu Tem muito a ver na questão também do capitalismo massivo, né? A necessidade de atendimento no trabalho, no sustento, na questão do consumo, né? Então está muito entrelaçada essa questão. E aí causa, né, situações fatores assim determinantes que prejudicam mesmo. Essa cultura de produzir a qualquer custo, né? Vitória a qualquer custo, competição a qualquer custo, né? Em que a colaboração ainda é algo como se fosse raro, né? Infelizmente, a gente ainda olha a colaboração como se fosse algo raro. Ter alguém disposto a te ajudar, vamos dizer assim, de graça, as pessoas ainda olham e falam assim, me ajudar de graça mesmo? Sabe, as pessoas não conseguem confiar, sabe, uns nos outros, justamente porque a gente começou a se relacionar muito baseado na questão do dinheiro. E era algo. E eu conversava isso, muito com um taxista, hoje em dia o Uber, né? Que eu falava, cara, se eu não tivesse te pagando, a gente ia conversar? Sabe? Se eu não fosse te pagar, será que um dia a gente ia ter essa conversa? Sabe? Que, tipo, como é que acontece? Tipo, como existem relações só porque tem um dinheiro ali no meio? Sabe? Quando, na verdade, teria que ser o contrário, né? A gente tem que se apoiar uns nos outros, né? Somos toda uma unidade. E é para isso que nós estamos aqui, né? Para cooperar uns com os outros. E eu achei que é até pertinente, nesse momento de Covid, esse movimento que as pessoas também estão fazendo, né? Vendo o lado positivo também. Pessoas se mobilizando, pessoas dando um auxílio a pessoas de terceira idade,
doação de alimentos para várias casas, de instituições. Então, é muito legal saber que as pessoas também têm uma preocupação, um olhar, né, com o outro, com o próximo. Isso é muito bacana. Sim, sim. E até por conta disso que eu falo, a minha forma de trabalhar tá bem diferente depois que começou o Covid, né? Justamente porque eu acredito que, por trabalhar com ansiedade, eu sei que se alguém está tendo crise de ansiedade, ela não consegue produzir, ela não consegue trabalhar com a mesma qualidade que ela conseguia entregar. E se ela não consegue trabalhar com a mesma qualidade, ela não consegue ganhar dinheiro também da mesma forma. E também tem o caso do cara que perdeu o emprego, então não tem o dinheiro e por isso mesmo está tendo ansiedade. Então vira uma bola de neve. Isso, é um ciclo meio pernicioso. Vicioso até, né? Porque quanto mais você, na verdade, está numa situação de extrema, né? Assim, de uma situação fora, que você se coloca, né, em perigo, causa essa preocupação também, né? Você acaba facilitando, né, que a ansiedade seja movida, né? Não só com você, com as pessoas próximas que se relacionam. Sim, sim, então, e tem toda essa conversa da gente continuar dando conta, né? O pessoal fala muito da questão da produtividade, né? Poxa, eu tenho que continuar produzindo, eu tenho que. Até mesmo quem é autônomo ainda pensa, bem, eu preciso continuar saindo para vender, mas tem o risco de eu estar na rua e ficar doente, às vezes de eu trazer a doença para dentro de casa, sabe? Olha, fulano, o meu amigo estava trabalhando, ele ficou doente, será que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Será que meu emprego vai continuar existindo depois que até o final dessa pandemia, será que vai continuar existindo? Eu conheci empresários que começaram a ter crise de ansiedade que tiveram que fechar o negócio. E também conheço os empregados dele que começaram a ter crise por conta disso. Então, foram várias famílias sendo afetadas por conta disso, sabe? Por conta de toda essa mudança, mas principalmente, que eu percebo, é a forma de lidar com as nossas limitações. Até nossas emoções, né? A gente não tem essa inteligência emocional para lidar com situações externas, né? A gente acaba, na verdade, passa por essa vulnerabilidade e você não consegue se reconhecer, né? No momento que você está fragilizado, você não consegue se acolher, trazer, né, a sua necessidade de conexão. Então, isso é de extrema importância mesmo levantar, porque as pessoas hoje em dia, elas, né, na maior parte do tempo, elas estão alienadas com afazeres, a mãe que precisa hoje em dia trabalhar, precisa produzir fora. Então, também é um fator denominador que também faz com que a ansiedade, né, a questão de sobrevivência esteja muito, muito gritante, né? Eu vou contar uma parte da minha história, talvez você já tenha ouvido, ou porque já foi publicado em algumas lives, algumas coisas que eu faço das minhas vezes, que eu já tive eu era funcionário, vou falar, eu era funcionário da Petrobras, eu fui funcionário há mais de 14 anos, então eu ganhava muito bem. Pode dizer, eu trabalhava em plataforma de petróleo, eu ganhava muito bem. E quando eu saí de lá, porque eu falei, eu quero viver a minha carreira, porque eu senti a necessidade de cuidar muito mais de pessoas do que de máquinas. Comecei um espaço terapêutico, já tinha feito algumas formações e fui começar um espaço terapêutico. E eu quebrei bonitão. Quebrei, tipo, eu entrei com 200 mil reais no negócio e saí de lá devendo mais de 100 mil. E quando veio essa questão do quebrar e não ter o dinheiro para poder sustentar o estilo de vida, a faculdade da minha filha, eu tenho uma filha a Laura, que está com 23 anos, então ela está terminando a faculdade de arquitetura. A Sofia, que tem 15 anos, que está começando o segundo grau, tem uma bebê a Ananda, que tem 4 anos de idade hoje. E quando eu me vi sem grana para poder sustentar isso tudo, eu me vi com muito medo. E foi quando eu não tive dinheiro que eu posso dizer que eu pude realmente me ver, que eu pude contar com o apoio da minha família.
que eu fui de realmente entender que eu não era o dinheiro. E eu me percebi tendo uma ansiedade e não conseguia falar dos meus sentimentos. E quando eu me senti acolhido por elas, foi um alívio grande e que dá me lembrar de que eu não era o dinheiro. Então, eu preciso muito lembrar, você não é seu dinheiro, você não é seu emprego. O que é comum hoje em dia, né? Hoje em dia é comum esse pensamento. Você passa por uma emoção, por uma situação, um sentimento muito pesado e você cria, né, essa imaginação, você cria essa realidade de acreditar realmente que você é aquilo, que você é resultado daquilo. E, na verdade, é um estado, é só um alerta para identificar o que está movendo isso, né? Qual é a ferida que existe dentro de você? Então, é um mecanismo mesmo de inteligência, né, espiritual e de conexão com essa integração que nós todos fazemos, né, nessa sociedade. Então, é importante levantar isso. Sim. Agora, para aproveitar um pouquinho mais esse momento, eu quero fazer uma pergunta. Qual seria a ferramenta de trabalho que você utiliza numa crise de ansiedade para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento? Sim, só para trazer aqui, eu não sei do nosso tempo se eu consigo responder isso, mas eu vou trazer bem rapidamente. Eu vou dizer bem com toda a honestidade que eu posso ter no meu coração. Uma crise de ansiedade não tem algo que a gente possa, de fato, fazer. É como tentar ensinar alguém a nadar quando ela está afogando, sabe? A gente precisa dar segurança para essa pessoa. Suporte. Sabe? Criar um espaço seguro para ela, para que ela possa entrar naquela emoção, pôr para fora, ela realmente se sentia apoiada, ela sentia, olha, não tem ninguém me julgando, ninguém dizendo que eu estou errada, que eu deveria me controlar. Às vezes, simplesmente estar ali do lado dela, pegar na mão e saber, olha, eu estou aqui com você, pode passar por isso. Não vai acontecer nada de horrível. É justamente para poder entrar nessa questão do espaço de emocional, que a gente acha que eu preciso de uma técnica mágica. Não, você precisa de amorosidade, precisa estar ali um do lado, sabe? E muitas vezes a gente quer se sentir, né, forte numa situação dessa, mas tem feridas ali que precisam ser vistas, né, serem tocadas. A gente precisa ter esse olhar, né, esse olhar sensível, né, nas nossas feridas, porque se a gente não olha para isso, isso vai crescendo, né, vai trazendo outros denominadores, uma dificuldade maior, você se envolve em várias situações e aí você acaba desistindo da vida, se desestimulando mesmo, né? Uhum. Então, isso é algo de se pensar mesmo, refletir, por que eu tô com essa ferida, por que tá me doendo, né? Olhar, trazer essa percepção para dentro, né? Trazer esse acolhimento, por que eu estou assim, né? Porque, na verdade, eu não sou isso, né? É só uma parte do meu sistema que está trazendo essa comunicação para que eu entenda, né, o meu funcionamento de sistema. Por que isso me despertou? Né? Para que me despertou? Então, acho que a gente fazer perguntas, a gente está aberto a se enxergar, se reconhecer como pessoas vulneráveis é importante também, né? Porque somos heróis, né, na medida do possível, mas também temos nossas fragilidades. E ter um equilíbrio sobre isso é importante, né? Ter um equilíbrio saudável na vida. Lindo, lindo, lindo. Eu não sei se está chegando para você, a gente está com 43, quase 44. Isso. E a gente... Agradeço demais por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo no canal. Eu acho que ficou assim muito bem detalhado, né? As pessoas tiveram esse olhar, essa percepção, né, de como as coisas estão tomando essa proporção, se movimentando nessa crise, né, do Covid. E quero, assim, parabenizar o seu trabalho, né, uma pessoa que sempre está se dedicando, cada vez mais se aprofundando em assuntos que hoje em dia são relevantes, precisa se aprofundar, precisa conhecer, estar de perto, né, de coração mesmo, e isso faz com que a gente também, né, se sinta integrado,
né? Porque são pessoas que estão vindo aí com uma força, com um gás de trabalho, de querer mostrar, né, aquilo que já passou, já vivenciou, né? E trazer mesmo essa integração, né? Então, muito Nossa, bacana mesmo. uma honra estar aqui, poder falar para o pessoal aqui, eu agradecer o convite seu de poder trazer um pouco desse conhecimento e para as pessoas, o pessoal que está assistindo aqui a TV tudo Praia Grande, Litoral, é uma honra poder estar aqui falando com vocês. Só aproveitando, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar lá no www.opedrogabriel.com, que lá tem como se encontrar minhas redes sociais e tem um trabalho que eu faço lá através do programa Respire, que é justamente para ajudar as pessoas a respirarem na vida. Minha intenção é ajudar as pessoas a construírem vidas em que elas podem ter mais motivos para sorrir e conectar essa nossa mente com o coração. É isso que vai acabar com a nossa ansiedade. Exatamente. Gratidão, viu? E gratidão a todos que estão nos assistindo, que ficou aí presente conosco, né? Passando o seu tempo para entender mais, né? Essa relação da ansiedade e Covid. Agradeço a todos. Lembrando que o nosso programa, o Poder Quântico, ele acontece todas as sextas-feiras, às 16 horas. E antes disso, nós temos também a presença, né, da ONG da Mama, Estrela da Mama, que seria a mulher saudável, tema que são debatidos, apoios, né, feitos entre as mulheres do câncer de mama, que acontece também todas as sextas, às 15 horas. Eu agradeço a todos, agradeço ao canal a oportunidade de estar presente, podendo aprender, contribuir um pouquinho do que eu sei, né, e agradeço de coração. Namastê. Tchauzinho, gente. Foi lindo. Encerrou?